Olá, então estamos retornando e vamos começar a dar início à nossa primeira unidade, né, que é Ciência e o Tempo Presente. Vamos trabalhar 3 tópicos. O primeiro sobre a consciência da ciência. Esse é um tópico de extrema importância para a nossa reflexão, porque ele visa uma reflexão acerca da ciência e daquilo que ela produziu na humanidade, né, tanto do lado bom quanto do lado mal. Ou seja, como a ciência se construiu e para que ela serviu ao longo do tempo a partir das relações com a sociedade, né, com o Estado de um modo geral, né, e o que ela produziu, né, para o mundo, né, tanto como repito, do ponto de vista do bem, como do ponto de vista do mal. E aí a gente se orienta do livro de Edgar Morin, que se chama Ciência com Consciência, né, e onde ele faz uma bela reflexão sobre a função da ciência e aquilo que é necessário para a transformação da sociedade. Aí a gente tem o tópico Ciência e Sociedade, Complexidade, Transdisciplinaridade e os Desafios da Educação do Tempo Presente. Nós trouxemos, para a gente iniciar a nossa conversa, um filme que foi muito criticado, que se chama Quem Somos Nós? Este filme, ele trata, né, ele faz, na verdade, ele apresenta duas narrativas sobrepostas. Uma é constituída de depoimentos de diferentes profissionais do campo da ciência e da religião, e a outra é composta por um enredo simples, que tem função ilustrativa dos argumentos apresentados nos depoimentos. Então esse filme ele analisa como expressões e experimentações de conhecimento são validadas pela ciência e também pela religião. Na verdade, o filme Quem Somos Nós, ele busca um diálogo entre ciência e religião, mais precisamente. Todas as realidades existem simultaneamente? Existe a possibilidade de todos os potenciais existirem lado a lado? Side by side. Dr. Quântico visita Planolândia. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das 2 dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os 2 seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os 2 habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tenha medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima?
Tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você, na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mas o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Não foi divertido? O que nos deixa com mais medo é o que mais nos instiga. Isso tem o efeito desses giros ao acaso, e mais nada interessante aconteceu com eles depois disso. Okay. Good. É fácil fazer vocês rirem. It's an easy way to get a laugh here. Então não pode pedir as opiniões deles. Sabe o que vão te falar? Você está agindo diferente. Eu preferia você do outro jeito, e esse é um grande sinal de que está mudando. Você pode editar isso? Quem pode fazer um Heimlich? Who can do the Heimlich? Okay, are we rolling? O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz. Eu estudei física quântica. Eu escrevi livros sobre isso, explicando o significado da física quântica. Depois do meu PhD em Harvard, eu fui para o Laboratório Europeu de Pesquisas de Partículas, mas sou mais conhecido pelo descobrimento do agora famoso N igual a 1 supersimétrico SU5 na teoria do campo unificado. Não pensem que a comunidade científica é científica. Primeiro, quero agradecer ao David. O ceticismo saudável é importante. Uma alegação extraordinária necessita uma prova extraordinária. O problema é as pessoas defenderem a aproximação convencional da consciência. Cérebro igual a mente igual a computador. Se comportam como se tivéssemos provas e não temos. They've got proof and we don't. And they got, okay, the party line. Which formed the neural nets in the first... Que é o que forma a rede neural em primeiro lugar? Que é o quê? A mente. O que é a mente? A mente... Obrigado.
Isso se chama intervenção divina. From above. Caiu do céu, mas tem pés de barro. But he has feet of clay. Me envolvi com isso por causa do meu testemunho. Start over. Okay. Tudo bem, começa de novo. I can go back and fix that. Okay. Okay. Meu nome é Lynne Taggart, sou autora do livro chamado O Campo. Field. I'm Dr. Daniel. Sou o Dr. Daniel Monte, sou físico treinado em psiquiatria e em comportamento humano. Estou em tempo integral na Jefferson Medical College. Jefferson Medical College. I've heard some people say... Já ouvi dizerem que a consciência é uma propriedade maravilhosa no universo que tem uma predileção pelo cérebro humano. Se esse é o caso, a consciência pesa 1,5 kg e parece um pouco com uma couve-flor cinza. É hora do show. Tell you a little about Vou falar um pouco de mim. light is blinking. A luz está piscando de novo. Sempre acontece quando vou falar. Weird things happen. Okay. All right, well. Look, when I hold it, Esquisitices acontecem. Quando o seguro acende, o que será que quer dizer? Acho que Deus queria que nos maybe conhecêssemos. God wants me to meet you. Actually, we did this at Já fiz isso numa conferência. Perguntamos quantas pessoas sentiam Deus. 80% responderam. Então eu disse, entre vocês, quem é muito cético em relação a alegações não convencionais? Quantos de vocês, agora dos 30% do público, não acreditam em nada disso? E quantos de vocês tiveram esperanças de que a sensação de Deus era verdadeira? 80%. 80%. So, when people are Quando as pessoas são céticas em relação a coisas banais, é compreensível, porque tem todo tipo de loucura por aí. Mas quando levamos o fenômeno para o laboratório e você exclui as maneiras comuns de se entender, encontramos um componente but they psíquico. do have a psychic component. Agora estamos filmando grandes pensadores mesmo. Todo mundo aqui é um grande pensador. Eu fiz eles pensarem. Isso sempre é um desafio. trick, isn't it? Pode responder? You probably have more to say about this. No. Me desculpe. Sorry about that. O que a síndrome de múltiplas personalidades tem a dizer sobre o estado da consciência e o que o fez querer se tornar físico aos 50 anos? Okay, well, I guess Tenho múltiplas personalidades. disorder. I actually wanted Eu quis ser físico com 4 anos, acredite se quiser. believe it or not. As we become more and more Quando começamos a ter cada vez mais o autocontrole, vamos manifestar as qualidades desses níveis mais profundos da toca do deeper coelho. levels down the rabbit hole. And so we become Então podemos influenciar as coisas de milhares de quilômetros de thousands of distância. miles away. Se começamos a olhar para tudo isso, a única saída é que existe uma presença inteligente. Existe um tipo de alguém sem propensão, ou Deus, se quiser chamar assim. O tópico seguinte fala da relação entre ciência, sociedade e Estado. Diante do progresso das ciências e da tecnologia, vivemos uma sociedade permeada de conflitos, né, como nós percebemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, conflitos de ordem econômica, de ordens culturais, conflitos raciais, étnico-raciais, religiosos, né? E bem como vivemos os problemas da natureza, que são os problemas ecológicos, que estão relacionados ao desmatamento da natureza, das florestas, da poluição dos rios. O que vemos é que vivemos uma sociedade permeada por conflitos. E qual seria a reflexão sobre isso? Qual seria a origem desses conflitos, né? Então, se por um lado nós tivemos um avanço científico, né? Aquilo que a gente tratou da ciência do bem, assim, e a gente mostra a ciência do mal, se por um lado nós tivemos um avanço científico nas melhorias da qualidade de vida dos homens e mulheres na Terra, né? Por outro lado, essa mesma ciência foi incapaz de resolver os próprios meios, os problemas que ela mesma produziu. Então, assim, a ciência foi incapaz de conduzir a humanidade, né, para uma vivência mais igualitária, mais justa, mais solidária e menos desigual. É o que nós observamos. Então, o que a gente vê? A miséria, a pobreza, né, as guerras, os conflitos, na verdade, eles expressam o diálogo atual da humanidade, né? O nosso estágio atual. Então, a ciência,
a universidade, né, e a própria escola nesse processo acabam encontrando-se distanciadas, elas se distanciam porque elas se separam, elas estão separadas por conta de um paradigma, né, científico, né, que provocou a separação entre a natureza, cultura, homem, sociedade, sujeito, objeto, né, sagrado e profano, que provocou a compartimentação das disciplinas e a consequente fragmentação dos saberes, né, que é fruto desse paradigma, né, que se funda pela separação e que a gente já falou, pela separação e pela disjunção do conhecimento. Então, o que a gente pensa é que essa ciência, a ciência tradicional, que o lado que teve seu lado bom, também teve um lado mau. Então, ela provoca, sim, ela se funda, deveria vir ao mundo para transformar a vida da sociedade, para que os homens e mulheres vivam em comunhão, vivam uma vida melhor, né? E, na verdade, a ciência ela surge e se distancia dos cidadãos. Então, há aí uma separação entre ciência e cidadãos. E, consequentemente, a vivência desses valores que a gente vive hoje são valores desprovidos de uma ética mais profunda, de uma moral, de sensibilidade, de estética e até mesmo, né, de uma perda de responsabilidade diante da vida e diante da sobrevivência do planeta. Então, o contexto dessas crises, eles revelam as contradições entre a ciência e a escola e traz algumas questões que eu considero importantes e pertinente, né, sobre esses sistemas, ciência e escola, né? O que determina o avanço, ou o que determinou o avanço das ciências, é o mesmo que faz com que a escola não avance? Por que as ciências, os conhecimentos avançaram e a escola não? O que separa esses sistemas? Porque o avanço do conhecimento não consegue intervir satisfatoriamente na escola. É possível instaurar nesse sistema a vivência de uma democracia cognitiva? O que é uma democracia cognitiva? É a garantia dos direitos de aprendizagem dos cidadãos, das crianças, dos jovens e adultos, né? E isso a democracia cognitiva, ela é um espaço que aproxima a ciência e os cidadãos. A Unesco estabeleceu os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. A escola, fundada nesses princípios, exigirá de si uma reforma quanto à sua função, quanto aos seus princípios de organização. E isso implica também uma reforma no interior da ciência. Uma reforma que a leve a aproximar-se cada vez mais de sua função social, compartilhando com os cidadãos suas experiências. Então, a gente percebe muito claramente que a técnica produzida pelas ciências transforma a sociedade, mas também, né, retroativamente, a sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. Quer dizer, os interesses econômicos, os interesses capitalistas, o interesse do Estado desempenham um papel ativo nesse circuito de acordo com suas finalidades, com seus programas, com suas subvenções. Então, o que a gente pode, a partir disso, refletir sobre os 4 pilares, né? E aí a gente entra, né, a gente vai entrar nos 4 pilares, iniciando aí com um pilar que é aprender a ser. E aí a gente tem que contextualizar, né? A Unesco, em 1994, definiu a década de 1990 como uma década de educação. Uma educação que visava refletir sobre o novo milênio. Qual é a educação que queremos para o novo milênio? De que forma esta educação poderá atingir níveis satisfatórios da nossa humanização? O aprender a ser, nesse caso,
é fundamental para que a educação contribua para o desenvolvimento global do ser humano. Isso implica considerar o corpo, considerar a inteligência, considerar a mente, considerar a sensibilidade e considerar também a responsabilidade individual. E aí, nesse caso, é importante entrar um quesito que foi muitas vezes criticado, que foi criticado e foi retirado da vida da escola, da vida da ciência, que é a espiritualidade. Então, assim, aprender a ser é importante para uma aprendizagem dos sentidos, para uma aprendizagem da sensibilidade, né? Para ter, principalmente, um pensamento autônomo. E como é que se faz isso? Como é que é ter um pensamento autônomo? E aí a gente pode se valer de algumas reflexões trazidas por Paulo Freire nesse contexto, né? Que ele afirmou e está nos seus livros, que a aprendizagem ela não tem fim. Então, a gente aprende desde quando a gente nasce até morrer, é um processo de aprendizagem. Então, nunca é tarde para aprender. Ele diz que ensinar não é transferir conhecimento. Onde sempre há vida, há o inacabado. Portanto, a aprendizagem é sempre inacabada. Ensinar nunca tem fim. Ensinar exige respeito também à autonomia do ser e do educando. Ensinar é uma condição humana. Ensinar é também uma especificidade humana. Então, quando lançamos uma semente na terra, juntamos a ela, né, a esperança e a certeza de que vai nascer uma planta. Da planta, o fruto, do fruto, novas sementes. Mas é preciso acreditar e plantar com a certeza de que mesmo que a longo prazo a semente germinará. Então, assim, o aprender a ser, ele é fundamental para as outras aprendizagens, que é conhecer, fazer e conviver. A rigor, esses pilares, eles estão implicados, eles são indissociáveis um do outro. Aprender a conhecer é um processo que é necessário para uma aprendizagem mais prazerosa. Aprender a conhecer implica um ato de compreender o mundo, as pessoas, né, os processos, a realidade à nossa volta, as nossas relações que são construídas a partir do mundo que vivemos. Então, há uma necessidade constante da gente pensar o novo, reconstruir o velho e, ao mesmo tempo, reinventar o nosso pensar. Como que nós vamos nos reinventar num pensamento com uma formação cartesiana, reducionista, que nos ensinou o tempo inteiro a separar? E agora a exigência é uma aprendizagem para a compreensão. Como que nós podemos compreender a nós mesmos e ao outro numa relação pautada numa solidariedade, numa ética fraterna e planetária? Aprender a conhecer é, acima de tudo, um instrumento de compreensão que se faz a partir do exercício da memória, e essa memória ela não é necessariamente cognitiva, mas é uma memória emocional, é uma memória afetiva, né? Dá atenção a essa memória e ao que ela produz em termos de pensamento, né? Então, aprender a conhecer significa adquirir instrumentos de compreensão sobre quem nós somos, quem é o outro, numa relação com o mundo, com a vida. Então, esse tipo de aprendizagem tende ao domínio dos instrumentos mesmo do saber, nem tanto, né, na ideia de aquisição de conhecimentos classificados ou codificados, mas compreender o mundo que nos rodeia, compreender o mundo que nos rodeia na relação com os outros, com as pessoas. E aí, a partir disso,
refletir sobre as nossas capacidades no emprego das escolhas que faremos em relação, inclusive, às nossas profissões. Quer dizer, quais são as nossas capacidades profissionais? Nós só podemos compreender as nossas capacidades profissionais na medida que a gente começa a compreender a nós mesmos, a nos conhecer e a conhecer ao outro. De certa maneira, a aprendizagem do conhecer exige um processo de tolerância. E aí, a gente entra num outro pilar que também é super importante, principalmente para o momento onde as tecnologias estão invadindo o mundo do trabalho, né? Que é o aprender a fazer. E as profissões, neste processo todo de tecnologização do trabalho, elas têm exigido dos indivíduos que eles estejam aptos a enfrentar as novas situações de emprego e a trabalhar em equipe. Que situações são essas? Como num processo de aprendizagem, tanto do ponto de vista da docência como do ponto de vista do discente, aprender a fazer se configura diante das tecnologias? Como os professores podem aprender a fazer uso de tecnologias, o uso das tecnologias educacionais para ensinar os alunos determinados conteúdos, ao tempo em que como eles vão ensinar os alunos, por meio dessas tecnologias mesmo, a compreender esses conteúdos. Olha como é, quer dizer, é uma via de mão dupla. As tecnologias chegaram no mundo do trabalho e no mundo da escola, na vida cotidiana, na vida dos nossos alunos e alunas. De um modo geral, elas invadiram, as redes sociais estão aí. Então, como que nós vamos, né, ensinar nossos alunos a aprender a fazer diante de um mundo que está aí se modernizando? Como ensinar o aluno a colocar em prática os seus conhecimentos? Né? Como sair de um modus operandi tradicional, cartesiano, para um modus operandi onde, né, a tecnologia já nasce hoje, né, com os nossos alunos e alunos, está inserida num contexto familiar, né? É uma rede de comunicação, inclusive de criação de vínculos afetivos, né? Como adaptar este ensino ao futuro mercado de trabalho, cuja evolução ela não é totalmente previsível. A gente vive num mundo onde a imprevisibilidade é a marca deste mundo. Então, as tecnologias elas estão cada dia mais se aprimorando. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na UEA, e foi num sistema desse de IPTV, em que o estúdio não era completamente diferente desse que a gente vive aqui. As câmaras elas ficavam com as pessoas que conduziam as câmaras. Havia como é que a gente chama? As câmaras eu não lembro o nome aqui agora, me fugiu da memória. Quer dizer, o que a gente percebe é que agora não precisa mais disso e a gente vai ter que se adequar a isso. Na época que a gente trabalhava, não havia um sistema de internet que a gente se comunicava automaticamente com os alunos. Então, havia um 0800, havia eram outros sistemas. Tinha internet, mas não havia o chat. Quer dizer, a gente hoje vive um momento de transformação muito grande e hoje o sistema IPTV é um exemplo claro disso, da Universidade do Estado do Amazonas, tem adquirido proporções gigantescas, atingindo a educação de jovens e adultos e até no ensino médio, né? Quer dizer, o ensino profissionalizante. Então, assim, aprender a fazer implica também, num trabalho, estabelecer relações interpessoais, né? Para que as relações humanas sejam capazes de trocar as experiências. Aprender a fazer, né, tem uma relação muito, muito, muito próxima das relações interpessoais que estão implicadas no trabalho, né, no fazer, tanto do ponto de vista do trabalho, no mundo do trabalho, como no processo de ensino-aprendizagem. As relações interpessoais, elas aparecem em todos os lugares onde as relações humanas existem. E fazer é um ato de trabalho, e trabalho é uma condição humana. Então, como educar para aprender a fazer em uma situação de incerteza? Como participar
da criação de um futuro melhor? Qual é a grande responsabilidade do professor neste contexto? É uma reflexão que a gente traz. E aí eu penso que a resposta está no próximo pilar, que é aprender a conviver. O aprender a conviver ou aprender a viver junto é importantíssimo, é um importantíssimo aprendizado, né? Porque a gente precisa compreender o outro na sua inteireza, com as suas diferenças, né? Como legítimo outro na convivência. O outro que não somos nós, que é diferente daquilo que pensamos e até daquilo que sentimos, né? E como que nós podemos compreendê-los, né? Como, e ao mesmo tempo compreender numa relação de interdependência, de compreender que a nossa vida, ela só faz sentido na relação com o outro e que este sentido precisa estar pautado numa ética maior, que é uma ética de compreensão de si na relação com o outro, que é uma ética da tolerância, da compreensão da diferença e do respeito mútuo, né, entre aquilo que somos, sentimos e pensamos, né? É fazer dessa convivência um ato prazeroso, né? Aprender a viver junto é um grande desafio para a educação dos tempos presentes, sem dúvida nenhuma, principalmente quando os níveis de intolerância, de violência, de preconceitos, de xenofobias, de racismo, né, de homofobia, enfim, de intolerância de todos os níveis, hoje faz parte da tônica desse país. Imagina que no bloco do Carnaval, mais recentemente, foi um bloco que defendia a tortura. O bloco que defendia a prática de tortura, que fazia apologia à tortura. Quer dizer, num mundo onde a gente achou que havia superado algumas coisas e nos encontramos hoje com a democracia completamente devassada, né? Foi-nos roubada o direito, né, de viver num mundo mais igual, mais igualitário e democrático, né? Com esse atual momento histórico que esse país vive, que é um golpe jurídico parlamentar. Então, é preciso apostar numa educação que evite os conflitos, ou pelo menos busque solucioná-los de maneira mais pacífica. É preciso fomentar o conhecimento dos outros, de suas culturas, de sua espiritualidade, respeitar, né? Então, é preciso compreender que nós somos diversos, mas, ao mesmo tempo, semelhantes. Nós somos interdependentes. Nós precisamos um do outro para estarmos juntos. Não é à toa que em 1994 também foi lançada a Carta da Transdisciplinaridade, onde a partir desse mundo em conflitos, né, decidiu-se, né, por uma série de parâmetros para uma educação do futuro. A Carta da Transdisciplinaridade implica pensar o mundo a partir de novas utopias, né? E aí a gente vê esse mundo em estado de espera, né, em direção ao novo humanismo. A Carta da Transdisciplinaridade, de certa maneira, encontra-se ancorada nos princípios da complexidade e da transdisciplinaridade. E também naquilo que foi definido pela Unesco, que são os 4 pilares da educação: aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver. Então, a Carta da Transdisciplinaridade traz para o conhecimento uma nova lógica de pensar e de organizar a vida e de organizar a ciência e de operar o pensamento. Então, ela estabelece 3 níveis 3 pilares de compreensão deste fazer, que ela chama os 3 pilares da transdisciplinaridade, que é o reconhecimento que a realidade possui níveis diferentes de realidade, que não existe um mundo unidimensional,
que o mundo ele é multidimensional, ou seja, que há diferentes níveis de realidade, e se há diferentes níveis de realidade, há diferentes níveis de compreensão, né? E de aprendizagem também. Aquilo que eu digo aqui para vocês está sendo compreendido de maneira diferente por todos que estão aí. Cada escola que está me assistindo aí, eu posso estar falando a partir da minha compreensão, mas a compreensão que vocês vão ter depende muito da realidade em que vocês estão inseridos, porque existem diferentes níveis de realidade e diferentes níveis de percepção. E aí, isso implica considerar a complexidade. O que seria esse nível de complexidade? A própria palavra complexidade, ela traz a ideia de conjunto, a ideia de contexto. A complexidade, ela diz, no sentido latim do termo, a palavra de origem latim, que vai dizer aquilo que é tecido juntos. E por ser aquilo que é tecido juntos, a complexidade exige um pensar contexto. Não dá para a gente pensar as coisas isoladamente. É preciso considerar os diferentes níveis de realidade e de percepção. Não dá para separar o sujeito do objeto. Não dá para separar a ciência dos cidadãos. Não dá para separar os cidadãos da democracia. É preciso que as coisas estejam encarada de maneira conjunta, porque elas são, de fato, tecidas juntas, elas estão implicadas. E aí, uma nova lógica rege essa compreensão da realidade. Uma lógica que foge da lógica binária, do modelo do bem, do mal, uma lógica que separa, mas sim uma lógica que vai trabalhar numa perspectiva de ligação, de dialogia, que é a lógica do terceiro incluído. O que é a lógica do terceiro incluído? É a lógica da conciliação, né? Então, aquela lógica binária que separa o certo do errado, o falso do verdadeiro, ela não cabe mais nos tempos presentes. Hoje, o mundo exige a compreensão da diversidade. Nós somos, ao mesmo tempo, natureza e cultura. Somos 100% biológico e 100% cultura. Não dá para separar corpo e mente. Então, a lógica do terceiro incluído é a lógica da conciliação. Não é mais isso ou isso, não é ser ou não ser, é ser e ser, ser e não ser ao mesmo tempo. É compreender que nós somos ao mesmo tempo professores, neste momento cursistas, neste momento pais, filhos, netos, quer dizer, avós. Nós somos produtos e ao mesmo tempo produtores. Essa ideia da lógica do terceiro incluído é a ideia da recursividade, de um sistema que é autopoético. O que é autopoético? É um sistema que a realidade ela produz e, ao mesmo tempo, ela é produzida. É essa a perspectiva da Carta da Transdisciplinaridade. Vai estar também na plataforma AVA, vocês podem acessar a qualquer momento e ler e discutir com vocês aí em cada escola, que é uma grande perspectiva de pensar a educação nos tempos contemporâneos. E ela foi pensada em 1994. O amanhã é hoje, olha só. Então, a gente passa agora a pensar nos 7 saberes para a educação do presente, Quer dizer,
a gente entra num processo, o Edgar Morin, ele lança esses 7 saberes. E é preciso contextualizar isso, que é diante da crise do conhecimento mesmo, da crise da ciência, da crise dos valores que a gente tratou um pouco, que levou às grandes guerras, que levou à bomba atômica, que levou à violência, que continuamos com ondas de violência enormes no mundo de hoje, com o neofascismo, com o neonazismo que estão aí, com violência contra as mulheres, violência contra índios, contra negros, enfim. A gente continua assumindo comportamentos bárbaros, né? E é preciso, nesse momento, que a gente consiga romper e criar uma nova humanidade para nós mesmos, né? Nós nunca fomos humanos, mas também nunca chegamos a ser tão desumanos como estamos sendo hoje. Então, o Morin, ele trabalha os 7 saberes para a educação do presente. Imagina que ele lançou esse livro na década de 2000. Aliás, na década de 1990, os 7 saberes necessários para a educação do futuro. E, em 2010, em Fortaleza, teve um Congresso Mundial em que se escreveu a Carta de Fortaleza e que vai estabelecer, a partir da obra do Edgar Morin, os 7 saberes necessários para a educação do presente. E aí a gente começa, o primeiro trata-se das cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. E aí, segundo Morin, o conhecimento deve preparar o indivíduo para enfrentar os riscos e as situações da vida diária com sabedoria e discernimento. Para tal, é necessário que a educação desenvolva as características cerebrais, mentais e culturais para não induzirem ao erro ou ilusão. Então, assim, a ideia de um mundo fragmentado, de um mundo dissociado da vida cotidiana, a ciência se dá conta que foi um erro, que foi uma ilusão, que, na verdade, as coisas elas são tecidas juntas, né? Que não existem verdades absolutas, que vivemos em tempos incertos e que o conhecimento, ele deve entender o erro não como algo negativo ou como algo ruim, mas como algo de conteúdos, de aprendizagens e que pode levar a nós transformar o mundo, né, a partir dos erros que a gente consegue compreender e com isso dar ao mundo um espaço para um viver melhor, mais digno e mais solidário. Então, essa ideia de que a ciência traria a verdade verdadeira, a verdade absoluta, foi um erro, foi uma ilusão. Hoje a gente sabe que a teoria da relatividade, que Einstein pensou para um mundo melhor, né, simplesmente levou a grande guerra que levou à explosão de Hiroshima e Nagasaki. Deixou Einstein decepcionado, arrasado e em depressão. Então, a ideia de que a ciência provocaria o bem-estar foi uma ilusão. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. A ideia de que a verdade da ciência é a verdade absoluta também é uma ilusão. A gente começa a perceber que há outras verdades que precisam ser incorporadas na nossa forma de estar e de viver no mundo. E aí a gente vai para o segundo pilar, né? O segundo saber, que são os princípios do conhecimento pertinente. Então, é primordial, nós educadores, apresentemos aos nossos alunos as realidades em que nós estamos inseridos, sejam locais, sejam elas globais ao mesmo tempo, mas que elas sejam capazes de ser contextualizadas, né, em relação ao mundo. Isso porque os acontecimentos e os conhecimentos fragmentados dificultaram o entendimento e o conhecimento global. A ideia de pensar separado nos levou à não compreensão do mundo à nossa volta. A ideia de pensar separado levou a gente a um isolamento. Então, é preciso que a gente faça estabelecimento entre o mundo local, o mundo que vivemos, e o mundo do outro, que é o mundo global. Que esse mundo eles encontram
entrelaçados, que o que nós fazemos aqui vai interferir em um outro espaço-tempo e que esse outro espaço-tempo é constituído por sujeitos e que, portanto, esses sujeitos sofrerão a ação desse mundo que a gente vive localmente. Então, não há separação entre o global e o local. Os princípios do conhecimento pertinente exigem que a gente aprenda a pensar em termos contextuais. Não dá mais para achar que a Amazônia não interfere no mundo global e nem que as decisões globais não interferem na Amazônia. Pelo contrário, hoje nós já compreendemos que, do ponto de vista dos princípios das pertinências, relações entre ciência, conhecimento e produção, tudo encontra-se afetado. Então, o que nos leva a pensar num terceiro saber, que é ensinar a condição humana. Então, o Morin chama que o ser humano é uma unidade complexa. O que é um ser complexo? É um ser que é, ao mesmo tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Então, assim, as disciplinas escolares, elas devem integrar os conteúdos promovendo o desenvolvimento do ser humano na sua totalidade. Então, não dá para pensar as ciências naturais pensando só na natureza, não considerando o homem como natureza. E não dá para pensar na cultura como se a cultura fosse separada das ciências da natureza. Na verdade, natureza e cultura encontram-se entrelaçadas e implicadas. Ensinar a condição humana implica considerar as diferentes culturas, as diferentes formas de viver e de estar no mundo. De certa maneira, é educar para tolerância. Tolerância à diferença. A condição humana, uma condição humana nata é a diferença. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós somos igualmente humanos e diferentemente somos humanos nos campos culturais, nos campos sociais, nos campos da própria natureza, devido à própria relação que nós estabelecemos com o mundo em que vivemos. E isso implica considerar a natureza, isso implica considerar a cultura, isso implica considerar os diferentes contextos em que nós estamos inseridos. Então, o ser humano, ele é um ser que tem uma totalidade, e essa totalidade é a diferença, é o que o Michel Serres chama de nós somos seres arlequinados. Nós somos, ao mesmo tempo, constituídos de diferentes culturas, mas é essas diferentes culturas que nos tornam humanamente, demasiadamente humanos, iguais na nossa humanidade e desiguais do ponto de vista das nossas cores, das nossas culturas, das relações que estabelecemos com o mundo e com a natureza. O desigual, não estou querendo dizer desigual no sentido de um contraponto a uma igualdade, mas é porque nós não somos definitivamente seres iguais, né? Nós somos diferentes. E ensinar a condição humana implica aceitar que somos diferentes. Mas essa desigualdade não é uma desigualdade autoritária que diz que somos... talvez eu tenha me equivocado em falar desigual, mas que somos diferentes e, ao mesmo tempo, iguais porque somos seres humanos. A palavra não é correta. Desigual me veio, mas assim, no sentido de perceber que há, sim, diferenças, né, entre nós e, ao mesmo tempo, essas diferenças é que nos torna iguais, né, e que possibilita um mundo mais humano. Então, ensinar a condição humana é ensinar que somos diferentes e que vivemos em culturas e espaço-tempos diferentes. E aí a gente vai para o 4 saber, que Morin define como ensinar a identidade terrena. Isso significa que nós vivemos num planeta e que a nossa humanidade precisa caminhar para uma identidade terrena e que, independente do lugar que nós estamos, nós somos, acima de tudo, seres
terrenos. Então, é preciso mostrar aos educandos que o acontecimento da localidade interfere, sim, na totalidade e que tudo está interligado, ou seja, as decisões e atitudes de um local podem, sim, atingir toda a humanidade, pois vivemos em uma imensa comunidade com um destino comum, e esse destino comum Mohan chama de terra-pátria. Ensinar a nossa identidade terrena é compreender que nós somos cidadãos da terra e que esta terra precisa de respeito, de cuidado, né? E que nós somos responsáveis por estar nela. Por isso, precisamos cuidar dela. E aí a gente vai para o quinto saber, que é enfrentar as incertezas. O conhecimento, a ciência, de um modo geral, ela provocou o avanço, sim, como eu falei, das tecnologias, né? Ela veio com a ideia de uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta, ela encontrou-se as limitações disso, né? Ninguém previu que a descoberta da bomba atômica iria levar à destruição de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, não dá mais para a gente encarar o mundo a partir de certezas, né? Amanhã vai ser assim, amanhã ninguém sabe mais o que vai ser do amanhã, né? Então é preciso saber lidar com as incertezas, com as limitações, com os imprevistos, né? E com as novidades que surgem a cada dia. Então a escola, ela deve preparar os alunos para que eles sejam capazes de enfrentar esses desafios, o inesperado. É preciso fortalecer as suas estruturas mentais, né? E assim eles consigam, os alunos, resolver seus problemas de modo construtivo, baseado efetivamente numa reflexão às situações anteriores. Então, enfrentar as incertezas é um construto de toda a educação escolar. Precisamos caminhar para saber enfrentar o mundo que virá, sermos contingentes. E aí a gente vai para o nosso sexto saber, né, que é ensinar a compreensão. Diante dessa diversidade de mundo que vivemos, é preciso ensinar para a compreensão. E é preciso construir formas de comunicação que garanta a compreensão, né, e que faça com que a gente consiga compreender e superar os obstáculos da vida cotidiana. Muitas vezes, um mal-entendido gera conflitos e a diferença de cultura, por exemplo, a falta de respeito à liberdade, o egocentrismo, eles acabam tornando as nossas relações mais violentas, né? Acabam tornando a nossa relação desrespeitosa na compreensão do outro como um outro diferente, né? E isso, pensar para a compreensão, ensinar para a compreensão, deve necessariamente nos obrigar a pensar globalmente, tanto do ponto de vista global, né, assim, de vermos inserido num planeta, numa sociedade global, mas sem negar as nossas origens, sem negar o local que nos recebe e que nós vivemos. Então, é necessário, sim, compreender o outro para que, nesta troca, nós podemos também ser compreendidos. Ensinar a compreensão significa saber conviver, né? Saber viver juntos. Aí a gente entra no sétimo pilar, no sétimo saber, que o Edgar Morin chama de a ética do gênero humano. Então, o que pode, e aí entra aquela ideia anterior da ciência com consciência. A consciência da ciência é qual? É uma ética capaz de uma convivência entre os seres humanos de maneira mais igualitária, mais justa e respeitosa. Então, ensinar a ética do gênero humano é instaurar na nossa experiência de vida, né, um mundo mais humanizado, mais respeitoso, né? A educação, então, ela deve despertar nos alunos a consciência de que tudo que se faz reflete em nós mesmos e em contextos não só presentes, pretéritos, mas futuro, no nosso futuro. O que fazemos aqui hoje vai interferir no nosso amanhã. E para que tudo fique bem para todos nós, é necessário ter a consciência desses atos,
que os nossos atos praticados podem sim afetar as gerações e o mundo futuro. Então, é preciso que a gente desenvolva a nossa humanidade, que nos tornemos, que fazemos uma educação que permita a experiência mais humana, mais solidária, né? Tanto do ponto de vista das nossas individualidades, como do ponto de vista das nossas relações coletivas. Então, os 7 saberes necessários da educação na verdade, um grande desafio ao currículo escolar, né? Como levar conhecimento científico permeado dos princípios do conhecimento pertinente, né? Permeados da ideia de que a incerteza é inerente ao sistema, permeado de que que a nossa condição humana é diferente, né? E que nós precisamos, por isso mesmo, desenvolver uma ética mais complexa, né? Que seja capaz de fazer com que a gente permaneça mais e mais tempo no mundo. E os desafios, então, que os 7 saberes necessários à educação lança para as escolas, implica, primeiro, conhecer a ciência, saber o que é ciência, para que ela serve, qual a função dela. E aí, vocês vão ter uma atividade aí na plataforma AVA, que vocês vão trabalhar sobre o que é ciência a partir da compreensão docente e sobre o que é ciência a partir da compreensão discente. E, a partir disso, a gente retorna para um diálogo seguinte. Um abraço a todos e até a próxima unidade.